Aceitem a paz do Senhor, meus irmãos. Quem sauda a todos vocês é a sua irmã em Cristo, Daniela Souza. No vídeo de hoje, a pedido de uma inscrita, nós estamos com o tema Como vencer a batalha espiritual. Sabemos que a batalha espiritual ela é muito interessante e muito importante estarmos sempre atentos com ela para que não venhamos ser vencidos, para que não venhamos ser enganados. Aqui eu quero já trazer 4 tópicos referente a este assunto. Claro que tem muito mais tópicos, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou abordar apenas 4 tópicos que precisamos estar atentos na nossa vida espiritual em Deus. O primeiro tópico é sobre a constância. Uma pessoa constante na presença de Deus, ele é maior do que o inimigo, pela graça de Deus que está na vida dessa pessoa. A partir do momento que a pessoa tem uma vida constante no Senhor, na oração, no jejum, na meditação da palavra, essa pessoa ela está revestida e a partir deste momento, essa pessoa ela é muito mais forte do que as possessões malignas que existem no mundo espiritual. E a palavra do Senhor ela nos mostra em Efésios capítulo 2, versículo 6, dizendo: Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, se Deus nos dá esta oportunidade de assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, nós podemos ver dentro da palavra que nós estamos revestidos dessa armadura, que nós temos essa presença sobre a nossa vida, que somos muito mais fortes do que as potestades malignas a partir do momento que estamos na graça de Cristo Jesus. E é muito comum tu vê muitas pessoas que não entendem muitas das vezes esse versículo e não aplica completamente a palavra de Deus sobre a vida dele, e são pessoas a qual tem medo de obras das trevas, pessoas que têm medos de macumba, pessoas que têm medos de tantas coisas, mas a partir do momento em que nós entendemos a palavra, executamos a palavra juntamente com a oração sobre as nossas vidas, nós podemos entender que nós somos muito mais fortes na presença do Senhor e que nenhum mal há de nos suceder a partir do momento que a executamos. Pessoas a qual elas sentem medo muitas das vezes em meio a essa situação são pessoas que estão paralisadas, né, no mundo espiritual. Porque o medo ele nos paralisa, mas a partir do momento que nós entendemos para que fomos chamados e que Cristo está sobre a nossa vida, a partir deste momento não paralisamos mais, mas nós avançamos em meio àquilo que o Senhor quer que nós venhamos avançar na presença dele. O segundo tópico nós vemos é andar em santidade. O que é andar em santidade? É ter uma vida santa. Ter uma vida santa é ter uma vida separada de acordo à palavra do Senhor nos orienta. A palavra do Senhor, ela nos ensina. Porque bem de fato sabemos que para fazer a obra do Senhor, nós temos que ter uma vida alinhada à palavra de Deus. Para nós executarmos o que o Senhor quer, temos que ter uma vida de oração, temos que ter uma vida alinhada à palavra do Senhor, uma vida de consagração. É muito comum ver muitas pessoas que querem, muitas das vezes, até trabalhar na obra do Senhor, que querem fazer visita, que quer orar por enfermos, que quer expulsar demônios, que quer visitar hospitais, mas essas pessoas, muitas das vezes, não estão completamente preparadas para tudo aquilo que a pessoa, no momento ali, está fazendo. E é bem verdade que com o passar do tempo, quando essas pessoas vê, essas pessoas estão com problemas sobre a sua vida física, outros sobre a sua vida espiritual, e vê a situação vai cada vez mais se agravando, piorando, porque não andou uma vida santa diante de Deus, não houve um preparamento para praticar tal execução a qual essa pessoa estava fazendo. Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele vai nos dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Só que você precisa entender uma coisa, que o diabo, ele só foge de alguém que se sujeita a Deus. O diabo, ele só foge de alguém quando está cheio da presença de Deus, que é a autoridade de Deus na vida e a submissão ao Senhor. E andar em santidade, sabemos que requer muitas coisas sobre a nossa vida. Andar em santidade requer que nós venhamos ter um coração puro, um coração limpo
diante da presença do Senhor. Não adianta dizer que anda em santidade se tem os pensamentos pecaminosos, como, por exemplo, vingança, o ódio, pensamentos imorais, ilícitos, critica o próximo, a perseguição, calúnia, contenda, inveja, entre outros, a qual tem por aí, a qual muitas das vezes são pecados que estão escondidos sobre o coração. São pecados que muitas das vezes estão escondidos no interior, as pessoas até mesmo podem nem saber, pode nem ter a ciência do que está acontecendo. Porém, o inimigo, ele sabe e ele pode até sair, só que uma hora ele vai voltar para trás se não houver arrependimento. E é a hora que ele acaba derrubando essa pessoa. É a hora que essa pessoa acaba desfalecendo na fé, desfalecendo diante do Senhor. Então, por isso, cuidado, seja obediente a Deus. Seja obediente à sua liderança. Seja obediente à voz do Espírito Santo de Deus e à palavra do Senhor. Obedeça ao seu líder da sua igreja. Ouça o seu pastor quando ele lhe corrigir, quando ele lhe orientar, quando o seu mentor falar aonde é que você precisa melhorar. Ouça e não leve para o lado pessoal, mas entenda que é para você melhorar na presença de Deus. Nós vemos na Bíblia que Saul foi vencido pelos demônios a ponto deles entrar no seu corpo e não sair por conta da sua rebeldia. E o diabo, ele o quê? Ele gosta de pecado, ele se alimenta do pecado. Então fuja do pecado e viva uma vida separada, viva uma vida santificada. Quando eu digo viva uma vida separada, é fazer conforme a Bíblia orienta, conforme a palavra do Senhor, ela nos ensina. Vamos para o terceiro tópico, como vencer a batalha espiritual. É reconhecer que precisa de ajuda. Não tem como você lutar contra um exército sozinho, porque você vai acabar no meio desta batalha sendo vencido. E é importante lembrar que da mesma forma, não tem como você lutar contra o inimigo sozinho. Você precisa estar congregando, você precisa ter pessoas à tua volta intercedendo ao seu favor, te ajudando. Você precisa estar em um local de um ambiente de oração, um ambiente de intercessão. E esse local nada mais é do que a igreja. O Senhor deixou a igreja para nós congregarmos, para nós vivermos na comunhão com o próximo, para nós buscarmos ao Senhor juntamente com os nossos irmãos. Tem muitas pessoas que enfrentam dificuldades tão grandes na sua vida e muitas das vezes ele não sabe como vencer essa dificuldade. Por quê? Muitas das vezes ele está tentando guerrear sozinho, ela está tentando lutar sozinho. Mas para isso, nós já temos a igreja, que é onde nós buscamos ao Senhor no coletivo, aonde existe várias pessoas clamando no mesmo propósito, que é o quê? Buscar o Senhor e buscar a presença de Deus. Existem muitas pessoas que não gostam de congregar, passa a maioria do seu tempo no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, e alguns até chegam a falar, né, que ouviu o culto online, nada contra, que viu a mensagem ali, nada contra, porque tudo é para edificação também, para alcançar vidas também. Só que nós temos que se lembrar que nós precisamos sim congregar, que nós precisamos sim estar na comunhão juntamente com os nossos irmãos. Porque na igreja você vai receber o alimento sólido, que é a palavra pregada. Na igreja você sente mais de perto o fervor da comunhão entre os irmãos e a habitação do Espírito Santo de Deus. Não sei se você já observou, mas se você passa muito tempo nas redes sociais, quando você vai buscar ao Senhor, você sente que você está fraco espiritualmente. Você sente que a tua oração não é aquela oração tão fervorosa, que aquela oração ela não tem tanta força como se você estiver ali buscando constantemente. Eu não estou falando para você deixar de usar, não é isso. Eu estou falando a questão do equilíbrio, que nós podemos sim utilizar, mas nós precisamos equilibrar e não deixar que venha tirar o nosso foco também na presença do Senhor. Nós precisamos lutar contra os demônios, e para lutar contra os demônios, nós precisamos ter força no mundo espiritual.
Então nós precisamos sim de um aconselhamento, nós precisamos sim estar orando, precisamos sim estar sendo orientado por pessoas. E se você não está congregando, é a hora que você se encontra muitas das vezes até mesmo perdido, porque não vai ter ninguém na hora que você precisa para te orientar. Não vai ter ninguém na hora que você precisa para ali te cobrir na intercessão. E essas lutas, muitas das vezes, ela vem de forma que você precisa o quê? De um reforço maior no mundo espiritual de oração. Por exemplo, pessoas que não gostam de congregar, mas que enfrentam dificuldades com provações de pessoas que têm vício na família, pessoas a qual têm doença que o médico não tem o que fazer. São tudo pessoas que precisam estar cobertas de oração, cobertas de intercessão. Então é muito importante você entender a necessidade que você está numa guerra espiritual, que você está numa batalha espiritual e que você precisa se posicionar no meio desta batalha, se posicionar o quê? Tendo um pastor, tendo irmãos, irmãs à sua volta que vai orar por ti, que vai te ajudar em oração, que vai te orientar dentro da palavra do Senhor também. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz: Tu, porém, seja sóbrio, em tudo sofre as aflições e fazer a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Existem muitas pessoas que eles não querem mais cumprir aquilo que Deus confiou, aquilo que Deus chamou. Muitas pessoas que estão como Jonas, né? Que quer um pouquinho de descanso ou quer ir para uma direção completamente contrária. Daí fica complicado, porque simplesmente você não está entendendo o que o Espírito Santo de Deus quer. E muitas das vezes a batalha no mundo espiritual somos nós mesmos que travamos ela. Somos nós mesmos que muitas das vezes limitamos que venha ter avanço no mundo espiritual por conta de muitas vezes não estarmos atentos àquilo que está acontecendo no nosso caminho, que está acontecendo à nossa volta. Então, por isso, nós precisamos entender o para que fomos chamados, qual é a obra que o Senhor confia em mim para que venha a ser executada. Salmos de número 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos ele viva em união. Ou seja, Deus opera quando se tem mais pessoas juntas, na mesma comunhão, mais pessoas juntas buscando por a sua presença. Mas que fique claro aqui também, que não adianta também você sair fazendo alianças com pessoas erradas. Você sair orando com qualquer pessoa, fazendo campanha com qualquer pessoa, não é assim também que funciona. Você precisa analisar qual é a aliança que você está estabelecendo, que você está fazendo. Antes de você entrar no propósito de oração, você procurar ter o conhecimento melhor também, para que depois também você não venha sofrer as consequências ao meio do caminho. E já vamos para o quarto e último tópico, que é: congregue em uma igreja séria, uma igreja que te ensina a andar na palavra e a viver para Cristo. Não é qualquer igreja que você tem que congregar, mas você tem que analisar. Esta igreja, ela fala da salvação? Esta igreja, ela ainda prega sobre o arrependimento? Esta igreja ainda fala sobre o arrebatamento? Esta igreja, ela te ensina o caminho da oração? Esta igreja, ela te ensina a consagrar a tua vida? É disso que eu estou falando. Você tem que analisar como a Bíblia ensina, como os cristãos do passado aprenderam e aprendemos ainda nos dias de hoje através da palavra do Senhor. É o que você tem que analisar. Se é uma igreja séria, se é uma igreja que prega a palavra, então é esta igreja que você precisa congregar nela. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando de congregar-nos, como é de costume, de que alguns ademostrando uns aos outros, e tanto mais quando para veres que se aproximam aquele dia. Ou seja, é muito importante, a partir do momento que você congrega, a partir do momento que você tem um pastor, a partir do momento que você sabe, não, é ali que eu congrego, o meu pastor é tal pastor, a esposa dele é a irmã que é uma bênção, sabe que é alguém que é de oração e que vai ajudar a sua vida
espiritualmente. Você sabe que se você precisar, vai ter o discipulado da sua igreja que vai te ajudar ali numa orientação, vai ter o círculo de oração que vai estar ali intercedendo por sua vida. Isso é muito importante. Então é muito importante você saber se a igreja que você está é uma igreja que está próxima da palavra, que prega a palavra, que te aproxima do céu. É isso. É muito importante. Então vamos lá aqui para 4 conselhos que eu quero dar para você como vencer a batalha espiritual. O primeiro, congregue numa igreja séria, que é o que nós acabamos de falar aqui. O segundo, você precisa ter a oração à sua volta. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa entender que você precisa sim ter uma vida intercessória e ter pessoas à sua volta que intercedem por você também. E o terceiro, você precisa estar no culto para você ouvir a palavra. Entenda uma coisa, irmão. No YouTube, muitas das vezes a palavra toca na gente, toca no Facebook, pregações que ouvimos, toca também, sim. Só que muitas das vezes as pessoas podem entrar nessas plataformas e procurar aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que Deus quer falar naquele momento com eles. Então, por isso que é muito importante de te estar no culto, na igreja, porque na igreja vai ser a palavra que Deus tem naquela hora para ti, naquele momento para ti. E o quarto tópico e o último, já para finalizar, a importância de também você receber o louvor também na hora do culto. Tem muitas pessoas em que eles passam no momento do louvor um momento bastante desapercebido, mas é um momento que Deus também fala muito com a gente, assim como fala na palavra, assim como fala através das outras partes a qual o Espírito Santo de Deus também ele opera. Então, o culto nós precisamos tomar posse dele no todo e prestar atenção no todo que acontece ali, porque é o momento que somos alcançados pela graça de Cristo Jesus e as nossas forças, elas são restauradas para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe este vídeo com os teus amigos. Eu tenho recebido testemunhos de pessoas que têm sido alcançados através dos nossos vídeos e eu espero que você também seja uma dessas pessoas que nos ajude a levar a palavra do Senhor, compartilhando. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.